Glória a Deus, aleluia a Jesus. Não há outro como tu, não há outro como nosso Deus. Vamos ler nossa Bíblia então, irmãos, aqui no livro de Lucas 18. Quero também agradecer a minha habilidade de estar aqui, pregando mais uma vez a palavra do Senhor nesta igreja. Muito obrigado pelo convite também mais uma vez ao Jean. Sempre uma honra estar aqui, uma honra também louvar o Senhor e mais pregar a palavra, só porque somente Ele é santo e somente Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. A palavra está, irmãos, no livro de Lucas, capítulo 18. Lucas 18. Começando no verso 1. Lucas 18. E já está na tela para quem não encontrou também. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Ok, aleluia. Amém, vamos encontrar, vamos seguir então. O título da palavra é A Parábola do Juiz Iníquo. Eu vou ler o primeiro e os irmãos lerão o segundo sucessivamente. Todos de uma responsiva. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar, sempre e nunca desfalecer. O 2, igreja. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, e nem respeitava o homem. Amém. Pode ser dando glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Jesus. Um texto muito conhecido por cada um de nós é esta parábola do juiz iníquo. Aleluia a Deus. Esse juiz, a Bíblia conta, igreja, que ele não respeitava lei alguma, não respeitava homem algum e muito mais respeitaria a Deus. Aleluia a Jesus. Aqui no 3 vai dizer o seguinte: e havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Essa viúva, igreja, ela já não tinha mais a quem recorrer. Aleluia, Jesus. Quantas e quantas vezes nós pensamos assim: a quem eu vou recorrer? Quem vai me dar a solução que eu preciso? Aleluia, Jesus. E aqui na verdade o que acontece? Aqui fala que ele não respeitava lei alguma, homem nenhum, e muito menos temia a Deus. Mas essa viúva, igreja, ela não tinha quem recorrer. Ou ela tentava, não tinha mais saída naquele momento. Aleluia, Deus. E por algum tempo não quis mais. Depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e não importune mais. Aleluia, Deus. Essa viúva, ela foi persistente, ela persistiu, igreja. Aqui é uma simbologia, mas trazendo os dias de hoje, é falando da oração, sem orar, sem desfalecer, sem desistir. Porque aqui ela não desistiu, igreja. Ela não tinha quem recorrer. A gente vê aqui no texto bíblico que mesmo ela não tendo solução, ela foi atrás do teu objetivo. Foi tentar, porque o não ela já tinha. Aleluia, Deus. E ainda assim, o juiz ele fala que ele ia atender a causa daquela viúva. E como seria nós com Deus? Deus não atende às nossas orações? Muitas vezes nós estamos tão cegos espiritualmente que a gente acha que Deus não tem nos escutado. Muitas vezes a gente pensa que Ele não ouviu ou que Ele não atendeu. Mas basta nós termos a sensibilidade do Espírito Santo, porque o nosso Deus, Ele nunca deixa os filhos dele sem resposta. Aleluia, Jesus. E muitas vezes aqui, a Bíblia também fala aqui no início do texto: não desfalecer, orar sem cessar. Daniel orava 3 vezes ao dia. Aleluia, Deus. Lá no texto bíblico também, Ezequiel chega a dizer também: profetiza sobre esses ossos secos.
Igreja, se vocês acreditam, vamos imaginar, vocês acham que Deus não poderia ter feito nada com aqueles ossos só por Ele mesmo? Poderia, claro que poderia, mas Ele queria ver até onde iria a fé do profeta ali. Profetiza, aleluia, Jesus. Quantas vezes nós estamos profetizando em nossas próprias vidas, deixamos aquilo morrer, desfalecer. Deus manda dizer hoje aqui, profetiza aquilo que está morto, a lava cheia. Nós não devemos desistir, igreja. Tem promessas que estão alcançadas. Tem promessas, existem vários tipos de promessas, mas tem duas em específico. Tem a condicional e a incondicional. Qual seria a condicional e a incondicional? A condicional, igreja, é aquela que Deus dá a todos, sem olhar quem, a chuva, o sol, o ar que nós respiramos. Mas existem bênçãos que são condicionais. Por que condicionais? Precisa de busca, precisa de jejum, de oração, aleluia, Jesus. Se nós olharmos o culto hoje, tudo foi remetido à oração. Parou-se um momento aqui durante o culto para orar. Aleluia, Deus. E Deus falando, me busque, olha, eu vou fazer, eu vou realizar. Várias vezes a gente pensa assim, Jesus, mas eu orei tanto por aquela causa. Já tem 8 anos que eu oro por aquele emprego, aquela porta de emprego. Já tem 5 anos que eu oro pelo câncer, a cura do câncer da minha família. Mas quem disse que o tempo é nosso? Aleluia, Jesus. Quem disse que o tempo é seu ou meu? Mas o nosso dever é orar, igreja. O nosso dever é buscar o nosso Deus de dia e de noite. Vocês acham que se essa viúva não tivesse buscado este juiz, ela não tinha quem recorrer? Ela sabia que provavelmente ele não atenderia, mas foi tanto a insistência desta viúva, aleluia, Deus, que ele atendeu. E Deus é dessa forma, só que diferentemente de Deus para este juiz, o nosso Deus, ele quer intimidade com cada um de nós. E ele abraça, ele gosta, igreja, ele se alegra quando a gente busca ele no secreto, aleluia, Jesus. Como fala aqui em Mateus 6,6: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Aleluia, Jesus. Muitas vezes a gente fala que orou muito, mas será que orou muito mesmo? Quantas e quantas vezes nós vimos testemunhos de pessoas aqui, até mesmo na palavra, de pessoas que oraram pedindo uma bênção. Ana também com Samuel, quanto foi que ela orou, quanto foi que ela pediu, quanto foi que ela clamou por aquela bênção. Aleluia, Deus. E nós às vezes não conseguimos orar nem 5 minutos na baixeia. Aleluia, Jesus. É momento de mudança, é momento de transformação. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, Deus me usava muito mais antigamente, me usava em profecia, me usava em revelação, me usava até mesmo no louvor, me dava lavacheia, hinos de madrugada na lavacheia. Por que não está dando mais? Tem lavar a lavacheia. Falta busca, igreja, falta buscar mais, falta descer mais ali. Aleluia, Jesus. Deus quer usar vocês para curar. Não quer usar a igreja vizinha. Quer usar vocês que estão aqui. Quer usar vocês para levar a palavra para aqueles que estão necessitados. Para libertar. E Deus, ele é tão fiel com aquilo que ele fala, se você não fizer, ele vai colocar um outro que vai fazer. E ainda vai mostrar que você deveria ter feito. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz. Aleluia, Deus. Ele atendeu, igreja. Atendeu porque ela foi atrás. Você hoje tem ido atrás do que você tem necessitado? Tem ido atrás daquela promessa que você tanto clama, aleluia, Jesus, que você quer? Muitas vezes a gente fala assim, eu quero tanto subir de carne no meu trabalho, mas você tem orado?
Eu quero tanto uma faculdade de estilo, você tem estudado? Deus não dá nada de graça, igreja. Ele ajuda, sim, mas é com esforço. Aleluia, Jesus. É com dedicação. Deus hoje quer dedicação de cada um de nós. Mais dedicação. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. E Deus não fará justiça, ainda que tardio. Para nós parece tardio, igreja, porque o tempo não é nosso. Para nós queremos para hoje, para amanhã, para ontem, na verdade, muitas vezes. Muitas vezes você fala assim: eu estou passando necessidade, não tenho algo para, não tenho o que comer na minha casa. Apenas uma simbologia, igreja. Não tenho a quem clamar, não tenho a quem pedir. Meus parentes moram longe, nem a eles eu posso pedir ajuda muitas vezes. Mas clama que o nosso Deus vem com resposta. Quantas e quantas vezes a gente clama e Ele manda uma pessoa de longe, você nem sequer sabia que ela estava ali. Aleluia, Deus. E ela vai e te ajuda, ela te estende a mão. Aleluia, Deus. Mas nós precisamos clamar, igreja. Muitas vezes, igreja, a batalha é espiritual. É a luz lutando contra as trevas. Se nós simplesmente ficarmos sentados esperando que as coisas caiam no céu, ela não vai cair. Por que eu digo isso? Porque a batalha é espiritual também. As trevas não querem que você almeje o que você tanto quer. Mas Deus fala: me clame, me busque, que eu vou aplanar os caminhos. Eu não sei se toda a igreja sabe, mas existem 3 céus. Aleluia. A Bíblia chega a citar 3 céus. Tem o céu que nós vemos aqui, que é o azul, que a gente vê aqui a olho nu. Tem o segundo céu, que é o universo, que é onde estão os planetas. E tem o terceiro céu, que é onde Deus habita. E a Bíblia chega a dizer que as potestades estão no segundo céu. Ou seja, você está orando, ou tentando orar, e muitas vezes eles estão ali atrapalhando a sua comunicação com o Senhor. Por isso que há necessidade de jejuar muitas vezes para você conseguir determinadas bênçãos, para que Deus vá lá e destrua aquele impedimento. Aleluia, Jesus. Deus hoje diz que vai destruir o impedimento que está atrapalhando você a alcançar a Labacheia. Aquilo que estava atrapalhando não vai mais atrapalhar na Labacheia. Aquilo que fizeram contra você, o secreto ali, para te destruir, Deus hoje Ele dá a Labacheia, Ele dá a vitória, Ele corta o laço. Aleluia. Que nós sejamos, igreja, como essa viúva. Que nós sejamos um povo diferente, um povo remido, um povo que busca, um povo que ora sem cessar, sem desfalecer, sem esmorecer. E claramente também, igreja, não somente isso, também sem questionar o Senhor. Nosso Deus não gosta de ser questionado. Quer questionar? Em oração você pergunta muitas vezes o que aconteceu. Aleluia, Jesus. E Ele te diz, igreja. Em outrora, uma ocasião passada, eu perguntei para Deus se aonde eu estava ali era do agrado do Senhor. Eu tinha muita vontade, não sei se vocês conhecem o Sesc. O Sesc, ele tem piscina, tem bastante recreação, tem bastante coisa. E pedi ao Senhor: Senhor, eu posso ir ao Sesc? Porque na época eu queria fazer natação. Na ocasião era isso. Mas bem, eu orei. E Deus falou: não é da minha vontade que você vá, mas eu permito. Aí eu falei: o quê? Permite? Não, prefiro não ir. Antes você ir na obediência, na vontade, que ir na permissão do Senhor. Porque se você for na permissão do Senhor, é como se fosse assim: eu não quero, eu te amo, mas pode ir, não é da minha vontade, mas se acontecer alguma coisa, eu não me responsabilizo. Foi algo assim que Ele quis dizer. Não pensei 2 vezes, quer saber? Não vou mais ali. Posso ir para outras coisas, mas a natação não vou fazer.
Deus, Ele tem um chamado, igreja, uma intimidade com cada um diferente. Com você pode ser algo específico, com alguma roupa, com alguma coisa, com um esporte, enfim. Cada um, Deus tem um chamado, um algo, uma intimidade. Basta você perguntar, Senhor, como o Senhor me quer na tua presença? E Ele vai te dizer. Aleluia, Jesus. No 7, igreja. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aleluia, Deus. Se nós não conseguimos, igreja, orar 5 minutos, não conseguimos clamar a Ele quando nós nos levantamos, deitamos, ou por nossa família, como que nós, no último dia, vamos dizer que nós estávamos ou estamos caminhando com o Senhor? No último dia Ele pode chegar para nós e falar, não vos conheço, namai. E nós não queremos isso, igreja. Nós queremos realmente intimidade. Peça, Senhor, eu quero mais intimidade com o Senhor. Peça, Senhor, eu quero ser mais usado com o Senhor, por Ti. E Ele vai começar. Tudo que você pede, tudo que você clama, nosso Deus, Ele te capacita e te dá. Às vezes demora um pouco, às vezes demora menos. É o tempo do Senhor. Para vocês terem uma noção que como Deus, Ele ouve as orações, era da minha vontade na época, você tem um breve testemunho que ela já está acabando, já está passando. Sempre foi da minha vontade ter um carro, igreja. Só que eu falei, não vou comprar carro algum, porque a minha verdade é comprar um apartamento e vou planejar para isso. Passou um tempo, eu esqueci a questão do carro, mas a cabeça da minha esposa não. Ela queria o carro ainda. Ela queria. Aleluia, Jesus. Passou um tempo, eu falei, se for da vontade de Deus, te compro isso algum dia. Não tem urgência, ando muito bem de metrô, de trem, de ônibus, de pé, de bicicleta. Não faço questão. Na época eu dizia assim. Hoje eu vejo a necessidade que tem pela minha filha, não por mim mesmo. Sou sincero em dizer. Mas, igreja, o que acontece? Passou um tempo, a gente foi na igreja, nós pedimos estava precisando de umas respostas, e pedimos uma irmã lá na igreja orar por nós. E nisso que orou, Deus revelou o oculto profundo e falou: eis que Deus vai usar o teu pai para te dar um carro. Eu falei, um carro? Meu pai? Eu pensei, meu pai já faleceu, meu pai mesmo. Pensei comigo, não deve ser isso. Talvez seja o pai da minha esposa. Pensei também. Não, mas foi para mim que veio, meu pai. Enfim, não. Amém, recebi e guardei no coração e foi passando o tempo. Passou o tempo, o pastor Estênio, todos já devem te conhecer, meu padrasto, mas eu tenho como pai. Aí sim me caiu a ficha. Pai falou assim para mim, vamos lá, eu estou com esse carro aqui, eu comprei um outro para minha filha e eu vou deixar esse com você. Dito e feito, tal qual Deus tinha falado. Graças a Deus. Igreja, as promessas do Senhor todas se cumprem. Basta a gente orar. Se aquilo está no teu coração mesmo, como estava na minha esposa, não foi nem por mim, Ele fez por ela. Aleluia, Jesus. Ele atende o teu clamor, Ele atende o que você precisa. Oh, aleluia, Jesus. Aquela porta de emprego, aquela promoção que você quer, aquele concurso que você quer estudar, aquilo que você quer fazer, o nosso Deus não esqueceu. Ele fala em Provérbios, se planeje, projete, coloque ali, mas peça a Deus a direção, que tudo que você colocar na oração, se for da vontade do nosso Deus, Ele atenderá. Amém? E desde a humildade, em nome do Senhor Jesus.